Olá, boa noite. Tudo bem, Cris? Quanto tempo, hein? Andei sumida aqui, mas estou voltando para a glória do nosso Senhor. Como é que vocês estão? Conta aí para mim. A Cris já por aqui. Que alegria, Cris, poder ter você aqui junto comigo nesta noite. Hoje não tem música, eu esqueci de carregar o tablet, então vamos começar sem louvor hoje. Mas eu creio que o Espírito Santo já está aqui, eu creio que Jesus preparou esta noite para cada um de nós que vamos estar aqui. É verdade, Cris, saudades mesmo. Eu fiquei sem voz, por uns dias eu fiquei sem voz, aí outros dias eu não tinha direção de Deus para estar aqui, porque não adianta a gente fazer as coisas para Deus, fazer de nós mesmos, né? Dizer que é para Deus, mas estar fazendo de nós mesmos. Nós temos que ter essa direção de Deus, a direção do Espírito Santo, para estar falando das maravilhas dele, do nome dele. Então, eu creio que Deus, ele prova a gente, né? Para ver se a gente não está fazendo do nosso coração, da nossa vontade, da nossa carne, né? Para ver se a gente está se movendo através dele mesmo. Então, semana passada eu até iria fazer, mas aí eu estava sem voz. Deixa eu ver se eu consigo tirar o som das notificações aqui. Isso, porque senão atrapalha, não é verdade? E nós estávamos falando sobre o processo de cura para a nossa alma, porque existe um processo, né, para que a gente chegue na cura da nossa alma. E o processo, ele caminha muitas vezes, vai caminhando lentamente, outras vezes é um pouquinho mais rápido, mas há esse processo. Oi, Yane, tudo bem? Shalom, que bom ter você aqui, Yane, conosco nesta noite. E falando, né, sobre esse processo de cura, e hoje nós vamos falar sobre a conversão, que para chegar na cura da nossa alma, nós precisamos passar pela conversão, se converter a Deus, se converter a Jesus, porque se nós não passarmos por esse processo, não vai haver cura na nossa alma. Então vamos começar aqui. Nós crescemos ouvindo falar de Jesus, não é mesmo? Na minha época de escola, tinha lá a matéria que se chamava religião, que falava sobre Jesus. E hoje eu não sei como que estão as famílias, porque as coisas estão tão distorcidas nesse tempo que nós estamos vivendo, que eu não sei hoje se na família se consegue ter essa percepção de Jesus, se é falado de Jesus. Antigamente, os católicos tinham aquele costume de estar, né, fazendo aquela novena nas casas, e de uma forma ou de outra se ouvia falar de Jesus, ouvia falar quem foi Jesus, o que Jesus fez por cada um de nós. Então nós crescemos ouvindo que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher. E que Jesus, quando Jesus cresceu, quando Jesus estava já um homem, ali começou o seu ministério, e o ministério de Jesus foi movido de muitos milagres, muita cura. Ele contava muitas histórias, né, para as pessoas que estavam ali, para a multidão.
e Jesus ele caminhava com 12 homens que eram os discípulos. Então nós crescemos ouvindo isso e ouvimos também falar que Jesus morreu numa cruz, foi levado até uma cruz e nesta cruz Jesus morreu por mim e morreu por você. Jesus morreu pela humanidade. Mas por que Jesus morreu pela humanidade? Jesus morreu para nos redimir, para trazer o perdão dos nossos pecados, para nos trazer a libertação, para nos trazer a salvação e através da salvação nós alcançarmos a vida eterna. Então nós crescemos ouvindo isso. E hoje, como eu já disse, esse mundo as coisas estão tão distorcidas que eu acho que hoje não na família não é muito falado isso. Então pode ser que hoje as crianças que estão fora de uma comunidade, fora de uma igreja, não têm ouvido falar sobre quem é Jesus, porque até mesmo na escola, né, não se pode mais falar, não é falado sobre Jesus, é falado sobre muitas outras coisas que não é relevante, mas sobre Jesus mesmo não é falado. E para muitos, esse relato de quem foi Jesus não passa apenas de uma história. E eu falo assim, uma história que ficou no passado para muitos. E para outros, Jesus não passa de uma história, porque história é o que aconteceu realmente, é contado o que aconteceu, e história é uma coisa que não aconteceu, é uma coisa inventada. Então, para muitos, isso, a história de Jesus se torna uma história. Oi, Pá, tudo bem com você? Shalom! Então, e também tem aquela história que tem alguns que zombam de Jesus. Maiara, tudo bem, Má? Paz do Senhor. E também tem aquelas pessoas que zombam ao ouvir falar de Jesus. Nós temos visto nos carnavais quanto Jesus está sendo zombado, não é mesmo? Então, existem também essas pessoas que zombam de Jesus. E existem aquelas pessoas que ouvem falar de Jesus e querem conhecer quem é Jesus, querem se aproximar dessa história e querem trazer Jesus para a sua vida. E o Espírito Santo me falando, e ele me trouxe a parábola do semeador que se encontra em Mateus 13, que diz assim, eu vou partir direto do verso 4 para não ficar muito extenso. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então aqui é a história, é a parábola do semeador. Esse semeador, ele saiu a semear. Então aqui no verso 4 diz, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então essa pessoa é aquela que nem se dá conta do que ouviu falar sobre Jesus. Então aquela semente é jogada lá, mas ela nem se dá conta do que ela ouviu. Ela nem se dá conta dessa semente que está ali na vida dela. Ela acha que é uma história, que foi uma coisa inventada pelos homens, que não existe Jesus, que Jesus nunca existiu. E chegam até zombar de Jesus. E no verso 5 diz assim, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então aqui existem pessoas que tem o coração que é uma rocha, que tem aquele coração de pedra, que a gente não consegue
levar uma palavra para aquela pessoa, que aquela pessoa está sempre trancada. E essas pessoas, muitas vezes, elas atribuem esta dureza de coração pela sua personalidade. Ela fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou dura mesmo, e ela não quer se abrir, não quer deixar que esse coração amoleça. E para essas pessoas, e também essas pessoas que têm esse coração como a rocha, paz do Senhor, Fernando, tudo bem? Essas pessoas que têm o coração como a rocha também, às vezes é por conta da sua história de vida. Porque nós passamos por tantas coisas nessa vida que o nosso coração às vezes se tranca, o nosso coração vira uma pedra. E essas pessoas, elas ouvem ou ouviram falar de Jesus, porém, essa pessoa é tão dura que elas veem Jesus como uma história, né? Aquela história que a gente aprende na escola, que fala sobre os presidentes passados. Então, essa pessoa, ela vê Jesus como uma história, como uma coisa que já aconteceu e não pode mais estar acontecendo na vida dela. Oi, Suelen, shalom, tudo bem com você? E fica no passado. Essa semente cai ali no coração dela, ela ouve falar de Jesus, mas ela fala assim, isso não passa de uma história, isso já aconteceu e não vai acontecer mais hoje. E no verso 7 de Mateus 13, diz assim, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Essa aqui é aquela pessoa que ouve a história de Jesus, que começa a querer se abrir para Jesus, a querer buscar Jesus, a querer entender essa história de Jesus. Mas ela está tão aprisionada no sistema deste mundo que ela não consegue sair desse sistema. E o sistema desse mundo acaba sufocando essa semente, acaba sufocando a história de Jesus que ela ouviu. Então, ela deixa de continuar a buscar Jesus para viver no sistema desse mundo. Oi, Sandra, tudo bem? A paz! E o verso 8 de Mateus 13 diz assim, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Essa pessoa é aquela que verdadeiramente se converte. Por quê? Porque ela ouviu a história de Jesus, ela não só ouviu a história de Jesus, como ela escutou a história de Jesus, ela trouxe para dentro dela, ela deixou que o Espírito Santo preparasse a terra, preparasse o coração para que essa semente frutificasse. Então ali, esta pessoa conheceu, essa pessoa escutou falar de Jesus e foi para a conversão, ela se converteu verdadeiramente. Gente, deixa eu tomar um golinho de água, porque a minha garganta anda assim, do nada, assim, de repente, parece que eu vou perder a voz. Deve ser o tempo seco. E sem entender, boa palavra de Deus confirmando, eu ministrei ela na sexta. Amém, Fernando, glória a Deus. Eu falo assim que Deus, ele é tão maravilhoso que as coisas vão se confirmando, não é mesmo? Ele dá a palavra e muitas vezes a gente fica meio assim, nossa, será que é isso mesmo? Mas ali ele confirma. E confesso também para vocês que Deus foi me dando, né, a palavra de hoje, e no sábado também, no culto de jovens que nós fomos em uma conexão em Bauru, Deus ali também confirmou uma parte dessa mensagem. E Deus, ele é maravilhoso, né, gente? Ele é assim,
eu falo assim que eu não tenho palavras para explicar como é Deus. E então eu falo assim, Senhor, que a minha vida possa te honrar, que a minha vida possa falar de ti, porque palavras, eu falo assim que palavras não definem quem Deus é para nós, mas a nossa atitude e a nossa ação é que define quem Deus é para nós. E sem entender, conhecer e viver a plenitude do amor de Jesus, nós não conseguimos fazer esta verdadeira conversão, porque eu falo assim que somente conhecendo verdadeiramente, plenamente o amor de Jesus é que nós conseguimos nos converter, é que nós conseguimos mudar a rota da nossa vida. E para que eu entenda, conheça e viva plenamente o amor de Jesus, é preciso que eu escute o evangelho, não é só ouvir. Aí eu fui procurar, né? A gente fica naquela, você ouviu, você escutou, mas muitas vezes a gente não sabe qual é a definição de um e de outro. Aí eu fui procurar a definição de ouvir e escutar. Então, ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da vida. Então, nós ouvimos. Glória a Deus que nós ouvimos, não é mesmo? Então, o ouvir é automático, é natural. O cachorro late ali, nós estamos ouvindo. Mas escutar é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção, tentar entender o que está sendo dito, refletir e depois de assimilado o conteúdo, concordar ou não. Então, oi Jaque, Shalom, tudo bem com você? Jennifer, tudo bem com você, Jennifer? Seja bem-vinda aqui à nossa live. Então, nós precisamos escutar o evangelho, não é só apenas ouvir, não é mesmo? Muitas vezes tem pessoas falando conosco, mas nós estamos só ouvindo, nós não estamos escutando. E a pessoa às vezes pergunta assim, não é mesmo? E a gente fala assim, nossa, que será que foi mesmo que ela falou? Né? Porque eu ouvi, mas eu não escutei. Então, para que a gente chegue na conversão, nós precisamos escutar o evangelho, escutar falar de Jesus e não só ouvir. Então, quando você estiver no seu culto, quando você alguém estiver falando de Jesus para você, não só ouça, mas escute. Escute porque você vai ali assimilar o que está sendo falado para que você possa viver aquilo que está sendo falado. E quando eu escuto o evangelho e eu assimilo, eu compreendo que a minha vida necessita de uma conversão. E porque se entende, compreende e reconhece, a gente só entende e reconhece que estamos no caminho errado, no caminho que vai nos levar à ruína, no caminho que não é para nós, quando nós ouvimos alguém falar, escutamos alguém falar que aquele caminho não vai nos levar a um bom lugar, ou quando nós mesmos percebemos, nós falamos assim, nossa, estou no caminho errado. Tem uma amiga minha que eu ia na casa dela e eu sempre errava o caminho. Então eu chegava na metade do quarteirão, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que retornar, voltar para trás para encontrar a casa dela. Então é a mesma coisa. Ali eu percebia que eu estava no caminho errado. Então a conversão vem quando nós percebemos e entendemos que estamos no caminho errado, que precisamos retornar. E deixa eu ver aqui onde eu estou. E o que é a conversão? Vamos
para a definição de conversão. Conversão é voltar, retornar. Então, como eu disse, eu estava no caminho errado, eu retornei, eu voltei para o caminho certo. E isso vai nos levar a viver Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você entende que você está no caminho errado, que você está na rota errada, você vive Romanos 12:2, porque aqui Paulo nos instrui a não nos conformar com este mundo. Então, nós não vamos conformar com o caminho que nós estamos seguindo, que nós estamos indo. A nossa mente vai ser renovada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, e nós vamos retornar, nós vamos fazer esta conversão. E em Joel 2:12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Então, eu fui procurar a definição de pranto aqui também, porque eu falei choro e pranto. Muitas vezes a gente reconhece pranto como choro, mas pranto, lá no dicionário Strong, é lamento. Então, é lamentar pelo que você viveu de errado. Mas nós, hoje, antigamente se falava que as emoções eram no coração, mas hoje nós já sabemos que as emoções vêm do nosso cérebro. É o cérebro que sente as emoções e não o coração. Então eu pensei assim, mas como que Deus aqui, ele fala para a gente se converter de todo o nosso coração? Aí eu fui procurar, qual seria a ligação entre o coração e o cérebro. Então, o que eu encontrei? O coração é visto como lugar de emoções e paixões, mas hoje sabemos que o cérebro é a base do comportamento humano. É a sede de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas emoções e de todos os nossos pensamentos. As experiências que nós vivemos geram emoção e afetam diretamente o nosso coração, porque quando a gente vive uma emoção, vamos supor, a gente ouve falar que alguma coisa ruim aconteceu, então aquilo que nós escutamos vai nos gerar uma emoção, e quando gera essa emoção ela é sentida primeiro no cérebro, e o cérebro leva para o nosso coração, aonde ali nós temos aquela taquicardia, o coração parece que vai saltar do peito, parece que vai sair pela boca, muitas vezes dá aquele nó na garganta. Então esta é a emoção que o cérebro manda para o coração. E entre o cérebro e o coração há um diálogo interno constante e de grande impacto em nossa vida. Então o cérebro e o coração estão sempre ali se conversando, sempre trocando figurinhas. O cérebro e o coração se completam. Se um deles adoece, o outro é afetado. Vamos ter um exemplo assim na ansiedade. Ansiedade eu posso falar com propriedade, porque eu vivi uma crise de ansiedade. Quando você tem essa crise de ansiedade, o seu cérebro é que não está bem, mas daí o seu cérebro manda ali para o coração e você fica com aquela sensação que parece que você vai infartar, você tem realmente uma taquicardia ali.
Então, os psicólogos ensinam a gente a inspirar e expirar, para que o cérebro entenda que eu estou calma, e o cérebro vai levar isso para o coração. Então, o cérebro é que envia o estímulo para o coração. Então, quando eu escuto o evangelho, vai me gerar uma emoção. Nós podemos perceber que sempre quando nós ouvimos uma palavra que fala muito conosco, gera uma emoção em nós. Seja essa emoção de arrependimento, de culpa, de remorso, seja essa emoção de nojo, porque muitas vezes nós sentimos nojo do que nós fazemos, nós escutamos ali que Jesus não condiz com aquilo que nós cometemos, que nós estamos vivendo, e ali nós sentimos nojo de nós mesmos. Eu já senti esse nojo, sabe, de descobrir que eu tinha feito uma coisa que isso me trouxe consequências para a minha vida, e ali eu senti um nojo tremendo. Eu falei, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Essa emoção pode ser tristeza, pode ser choro. Muitas vezes nós ouvimos a palavra e causa aquele choro em nós, ou causa uma tristeza, principalmente quando é a palavra de cura. Quando é a palavra de cura que vem nos confrontar, que vem ali acessar aquela ferida, isso vai nos causar tristeza. Aline Fernanda, tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui na nossa live. Então, e a partir desta emoção que gerou em nosso coração, essa emoção vai passar para um sentimento. Aí, tudo que nós sentimos da emoção pode se repetir também como um sentimento, como arrependimento. Você tem aquele sentimento de arrependimento, de culpa, de remorso, de nojo, de tristeza, de choro. Mas só que quando essa emoção passa para o sentimento, nós começamos a sentir, e o sentimento vai nos levar a pensar que nós precisamos sair desse lugar, que nós precisamos retornar, que nós precisamos ter esta que nós precisamos convergir a nossa vida para Cristo. Então, na verdade, é o cérebro que vai nos levar à conversão, porque muitas vezes nós esperamos sentir. Não, eu vou sentir primeiro para depois eu me batizar. Eu vou sentir primeiro para depois eu ter fé. Eu vou sentir primeiro. Não, nós precisamos, porque a fé é racional. A fé não é sentimento, a fé é racional, porque nós escutamos falar de Jesus e ali vai ser processado o que nós estamos escutando falar de Jesus. Então, a fé é racional, a fé não é só um sentimento. Mas aí eu pensei assim, né? Mas se é o cérebro, por que Deus diz converter-vos de todo o vosso coração? Porque há um ligamento entre o cérebro e o coração. E quando eu e você passar pela experiência em escutar o evangelho, vai haver a emoção que afetará o coração, pois o cérebro vai mandar o estímulo para o coração, e ali vai haver um diálogo entre o cérebro e o coração, e vivendo o coração essa emoção, aí nós vamos viver o sentimento, e daí do sentimento nós vamos pensar,
E esse sentimento é aquela sensação que nós temos do coração cheio de satisfação, do coração cheio de paz, do coração cheio de amor, porque quando nós escutamos realmente o Evangelho, quando nós escutamos realmente a palavra do Senhor, nós sentimos essa satisfação em estar ali ouvindo a palavra do Senhor, nós sentimos a satisfação de sermos amados por Deus, porque nós não merecemos tanto amor, mas Deus mesmo assim nos ama. Então nós sentimos essa satisfação deste amor que Deus tem por nós. Nós sentimos a alegria, uma alegria que a gente não sabe de onde vem, porque eu costumo dizer, e acho que muitas pessoas também já ouviram falar, que a alegria não é o que nós sentimos, né? Porque a alegria não é nas circunstâncias, porque se nós formos procurar uma circunstância boa para termos alegria, vai ser muito difícil, não é mesmo? Então esta alegria vem de Jesus, esta alegria vem de Deus. E esse sentimento vai ali, né? Nós vamos transbordar aquilo, e isso vai fazer com que nós entendamos esse amor. Então, converter-se de todo o coração é retornar para Cristo, para Deus, com o coração transbordando de satisfação, de amor, de paz e de alegria. Então aqui o Espírito Santo me fez entender que quando Deus fala aqui através de Joel, convertei-vos de todo o vosso coração, é isso, para que nós entendamos, né, compreendemos esse sentimento, vai ser com o cérebro, mas com o coração transbordando de alegria, com o coração transbordando de satisfação, com o coração transbordando de amor e transbordando de paz. Esse o motivo que Deus fala para nós nos convertermos de todo o nosso coração. E escutando o Evangelho, nós vivendo Romanos 12:2, nós vamos passar por todo esse processo, não é mesmo? Entendendo e compreendendo completamente a plenitude do amor de Deus. Porque quando nós passamos já a viver Romanos 12:2, é porque ali nós já estamos tendo a percepção do mundo e a percepção do pecado através de Jesus. Porque também se nós não compreendermos como é que Jesus enxerga o mundo, como é que Jesus enxerga o pecado, não vai haver conversão, porque nós temos que estar na visão de Jesus, nós temos que estar nos princípios de Jesus para que haja esta conversão também. E aí o Espírito Santo me fez lembrar também dos 2 discípulos lá em Emaús, que fica em Lucas no capítulo 24, do 13 ao 35. Quem não conhece, procura lá para que você conheça essa história. Os 2 discípulos aqui, depois que Jesus morreu, eles se sentiram assim totalmente perdidos. Eles ali duvidaram que Jesus era aquele que veio para salvar o mundo, porque ali Jesus tinha morrido. Então, e Jesus pede para que os discípulos permaneçam em Jerusalém. Mas esses 2 discípulos, eles vão para Emaús. Eles seguem outro caminho, eles seguem outra rota. Então, eles saem da rota aonde Jesus queria que eles estivessem. E ali, eles andando, né, por esse caminho de Emaús, ali Jesus encontra os 2,
Mas, a princípio, esses dois discípulos não conhecem, não percebem que é Jesus que está ali com eles. E eu vejo assim, esse ato de Jesus, como Jesus, em sua misericórdia, indo lá, pegando esses dois discípulos, para que eles convertessem, para que eles convergissem novamente a Jerusalém. E ali Jesus foi conversando com esses dois discípulos, e esses dois discípulos conversando com Jesus e ouvindo Jesus. E no final é que eles percebem que era Jesus que estava ali com eles. Então, o que o Espírito Santo me trouxe, que esses dois discípulos, quando Jesus falou que ele iria ressuscitar, que era para eles ficarem em Jerusalém, que Jesus iria ali voltar para estar com ele mais um pouquinho de tempo, eles apenas ouviram Jesus falar, eles não escutaram, eles não escutaram para processar o que Jesus falou ali. E ali, como eu disse, Jesus, em sua infinita misericórdia, foi ali e fez com que esses dois discípulos retornassem para Jerusalém. Então, é isso que Jesus faz com cada um de nós. Nós estamos no caminho errado. Nós estamos no caminho que não vai nos levar à Nova Jerusalém. Porque Jesus, o caminho de Jesus, o caminho que Jesus nos dá hoje é para que nós consigamos chegar à Nova Jerusalém. Então, nós não podemos sair desse caminho que Jesus aqui tem para cada um de nós. E muitas vezes você pode falar assim, mas Karina, aonde que eu vou encontrar esse caminho? Aonde eu vou conseguir encontrar esse caminho para que eu possa retornar da onde eu estou indo? Porque eu estou indo num lugar de pecado, eu estou indo num lugar de transgressão, eu estou indo para um lugar de ruínas. É aqui, é na Bíblia, gente, minha Bíblia tá bem raladinha, tá? É aqui, é na Bíblia, é lendo a palavra do Senhor, é se afundando aqui, sabe assim? Não só ouvindo a história, não só ouvindo uma pessoa contando lá fora sobre Jesus, sobre a experiência que ela tem com Jesus, sobre a conversão dela para Cristo, não. É você mergulhar na palavra do Senhor, é você mergulhar no Evangelho, porque aqui há revelação, aqui há o que Jesus quer de cada um de nós, o que Deus tem para cada um de nós. Aqui nós vamos encontrar o caminho. E Jesus fala que o caminho é estreito, o caminho não é largo, gente. O caminho largo é que nos leva a este lugar de ruína. O caminho largo é que nos leva a este lugar que nos afasta de Cristo. E quanto mais nós vamos prosseguindo neste caminho, que não é o caminho de Cristo, que não é o caminho para a Nova Jerusalém, mas nós vamos ficando longe de Jesus, que está ficando lá atrás. E Jesus, ele está vendo você indo no caminho errado, e o coração dele está ali doendo por você. O coração dele está ali machucado de ver você indo para o lugar errado, e ele pode estar te chamando, ele pode estar chamando pelo seu nome. Volta, volta Maria, volta José, volta Sebastião, volta Renata, volta Fabiana, volta, volta, volta. Eu estou aqui te esperando, eu estou aqui te chamando. Faça a conversão, volte para mim. Mas muitas vezes o caminho largo está tão atraente, o caminho largo está tão satisfatório, né, aos olhos humanos, que nós não ouvimos Jesus nos chamando lá atrás. Nós não conseguimos escutar, ouvir, a gente até pode ouvir, mas nós não conseguimos escutar Jesus nos chamando para convergir para Ele, para voltar para Ele.
E sem que a gente passe por esse processo, é impossível nós termos a verdadeira conversão. Porque nós precisamos estar mesmo dentro dos princípios do Senhor, entender o amor dele por cada um de nós, entender o que ele fez na cruz por cada um de nós, entender, eu falo não só entender, mas também se pôr na cruz, entendeu? Se pôr ali e falar, meu Deus, os pregos na mão, imagine um prego passando pela sua mão. Imagine quantos açoites Jesus levou de chicote. Imagine. Você precisa imaginar isso, estar ali no lugar de Jesus, para que você possa dar o valor que Jesus deu ali por nós na cruz, entendeu? Para que haja verdadeira conversão. Porque enquanto nós estivermos à procura de Jesus, só para satisfazer o nosso ego, só para satisfazer o que eu quero, enquanto nós estivermos buscando Jesus só para conseguir algo, não há conversão, não há conversão. Muitas vezes podemos dizer, não, eu me converti, mas a sua conversão é ali, só pedindo, Jesus, eu preciso disso, Jesus, eu quero aquilo, Jesus, eu quero ser curada, Jesus, eu quero um carro, Jesus, eu quero uma casa, Jesus, eu quero, mas você não parou realmente para reconhecer e entender o amor de Jesus. Porque quando a gente reconhece o amor de Jesus, quando a gente entende o amor de Jesus, nós paramos de pedir, nós paramos de querer satisfazer o nosso eu, o nosso ego. Nós vamos ali querer viver os princípios de Jesus, querer viver o amor de Jesus e retribuir esse amor para Jesus, sabe? Muitas vezes eu falo assim, ai meu Deus, tem pessoas que você quer ali pegar, sabe? Você quer abrir assim a cabeça da pessoa e enfiar ali, olha aqui, enfiar Jesus ali dentro da cabeça da pessoa, mas não pode, né? A pessoa tem que ali entender, tem que ali compreender, aceitar esse Jesus maravilhoso, para que ela tenha esta verdadeira conversão. E quando nós temos essa conversão, a cura para a nossa alma vem. Por quê? Porque nós encontramos o amor de Jesus, nós deixamos para trás toda a iniquidade, nós deixamos para trás todo o pecado, nós deixamos para trás toda a dor que está ali, fazendo com que a nossa alma esteja sangrando. Então, quando nós conseguimos a conversão, a cura para a nossa alma, porque a conversão também vai trazer a cura para a nossa alma. Muitas vezes você pode estar buscando a Jesus, você pode estar ali orando, pedindo para Jesus que esta dor, esta angústia saia do seu peito, essa tristeza saia. Você esteja pedindo para que Jesus cicatrize essa ferida, cicatrize sua alma, mas você ainda não conseguiu a verdadeira conversão. Eu tenho certeza que quando você se entregar totalmente a Jesus e convergir a sua vida para Ele, a cura para a sua alma vai acontecer. E como eu ouvi da pastora Viviane Martinello hoje, ferida fechada, ministério aberto. Então, as feridas nossas que são cicatrizadas, as feridas nossas que são fechadas, é um ministério aberto para a cura de outra pessoa. E que você possa refletir nesta live. Eu falo assim, que essa é a nossa live. A nossa live por quê? Porque aqui é Jesus quem comanda a nossa live. Aqui é o
Espírito Santo quem está presente, falando aí com você, através de mim. E eu sempre falo para o Senhor que eu diminua e que Ele cresça. Então, que nós possamos ser abençoados por esse Deus maravilhoso, que você possa refletir nessas palavras. E se você tem alguém que você possa compartilhar esta live, compartilhe para que essas palavras possam chegar ao coração de outra pessoa também, para que esta pessoa possa começar a ver Jesus não só apenas como uma história ou uma história, mas ver Jesus como de fato uma pessoa que Ele é. Então eu vou ficando por aqui, já vai dar quase 1 hora de live e essa live vai ficar gravada, tá? E quem for assistir depois também, que chegou até o final desta live, que receba todo o amor de Jesus. E para vocês que estiveram aqui comigo nesta noite, que esteve comigo, com Jesus, com o Espírito Santo e com o Papai, que vocês sejam abençoados no poder e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E fica aqui o meu beijo para cada uma de vocês, para cada um de vocês, e que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.